Veja agora porque o destino do governo Bolsonaro está inteiramente nas mãos do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista lá do filme, o filme ofensivo às instituições, é de fato uma hiena, mas é uma hiena que não será espantada, ela continuará à espreita de sua caça. Vamos recordar uma coisa. Na campanha eleitoral de 2018, depois do resultado da eleição e antes da posse de Bolsonaro, vazou o vídeo de seu filho, Eduardo Bolsonaro, numa aula, numa palestra, dizendo que se houvesse algum problema para a posse de Bolsonaro no Supremo, em função do Supremo Tribunal Federal, era fácil fechar o STF com um cabo e um soldado. Nós temos que pensar o vídeo que coloca o STF como uma hiena no contexto desta declaração. E, inclusive, sempre temos que lembrar que vários defensores de Bolsonaro, vários defensores nas mídias sociais, eles são contra o Supremo. Eles consideram que o Supremo é um tribunal que liberta bandidos. Isso está lá nas postagens dessas pessoas. O Gilmar Mendes, numa entrevista recente, criticando de um modo muito geral a mídia, afirmou isso, disse que a mídia acabou colocando o Supremo contra a parede, querendo que o Supremo fizesse julgamentos baseados exclusivamente na opinião pública. E Gilmar Mendes, nessa entrevista, disse, olha, o Supremo tem que considerar a lei, mesmo que a opinião pública não fique satisfeita com a lei. Quer dizer, então o Supremo vai ter que fazer tudo que a opinião pública quer, então não precisa de Supremo, basta a opinião pública. Então é nesse contexto que a gente tem que entender o filme de Bolsonaro. Seus apoiadores radicais batendo no Supremo, indo contra no Supremo. Eu posto vídeos na internet, no meu canal do YouTube, escrevo no Twitter. De vez em quando tem pessoas lá dizendo, olha, o Supremo não vale nada, o Supremo é isso, o Supremo é aquilo, xingamentos com relação ao Supremo. Então, o vídeo de um presidente da República, do presidente da República, na conta de Twitter, está fazendo eco, está repercutindo esta visão deste grupo social, uma visão negativa com relação a uma importante instituição da República, importantíssima, um dos poderes, um dos três poderes. Agora vejamos um pouco o desenrolar dos acontecimentos. Se alguém quer enfrentar as instituições, Bolsonaro diz que quer, veja só, a minha visão é que as falas dele são diferentes da prática, mas por enquanto não vou tocar nesse assunto. Bolsonaro diz querer enfrentar as instituições, ele não pode ter o rabo preso. E o que aconteceu já no início de seu governo? O surgimento do Queiroz, o surgimento da suspeita da rachadinha. O que é a rachadinha? Quando parlamentares em diversos níveis, vereadores, deputados estaduais e federais, Bolsonaro começou a carreira política dele lá embaixo como vereador, quando eles nomeiam nos cargos comissionados de seus gabinetes pessoas com as quais eles fazem um acordo. Uma parte do salário que elas recebem é passado em dinheiro vivo para aquele que nomeia, enfim, o vereador e o deputado. Pois bem, existe uma suspeita grave disso e se começou uma investigação com isso, com dados do COAF, uma investigação iniciada no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu em julho deste ano, em julho de 2019? O ministro Dias Toffoli, respondendo positivamente a uma demanda da defesa de Flávio Bolsonaro, o principal suspeito da rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, cancelou, enfim, suspendeu as investigações baseadas em dados do COAF. O COAF que monitora as transferências bancárias e que identificou essas transferências de dinheiro vivo nas contas dos beneficiários, dinheiro vivo que viria, obviamente, que supostamente vem dos salários da rachadinha. Não, pois bem, ao fazer isso, Dias Toffoli foi muito criticado pela esquerda naquele momento. Olha, tá aí o Supremo mancomunado com o governo de direita, essa é a prova final. Só que o raciocínio de Dias Toffoli é muito mais sofisticado do que esse. O processo foi retirado do Rio de Janeiro, foi levado para o Supremo e foi suspensa
aquilo ali porque estava com base nos dados do COAF sem autorização judicial. Ao fazer isso, o que o Toffoli fez na prática? Tornou o destino de Bolsonaro, colocou o destino de Bolsonaro nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece hoje, né? É uma situação irônica, porque o Eduardo Bolsonaro disse que para fechar o Supremo bastaria um cabo e um soldado. Agora, o que nós estamos vendo? Para prejudicar gravemente, para inviabilizar o governo Bolsonaro, praticamente, bastaria o Supremo Tribunal Federal. O que Toffoli fez foi colocar os destinos de Bolsonaro e de seu governo inteiramente nas mãos do STF. E isso aconteceu em julho, porém em outubro, no início de outubro, Gilmar Mendes paralisou inteiramente o inquérito sobre que tinha como objeto lá Flávio Bolsonaro e a rachadinha. Inclusive, o Gilmar Mendes argumentou o seguinte: apesar de ter sido cancelado a investigação, suspensa com dados do COAF pelo ministro Dias Toffoli, ela continuou sendo feita, o que era ilegal. Então, duplamente, tanto a decisão de Toffoli quanto a decisão de Gilmar Mendes colocam inteiramente o governo Bolsonaro nas mãos do STF. Eu sei que muita gente pode ficar indignada com isso, mas isso faz parte da barganha política. E cabe aqui colocar uma coisa: juízes que passam no concurso e obtêm seus cargos por conta de um concurso da primeira instância não são juízes que fazem parte de uma elite política. Porém, juízes indicados por um presidente da República e aprovados num Senado Federal, como é o caso do nosso Supremo, são juízes que, a partir dali, eles fazem parte da elite política. Eles, em algum momento, tiveram acesso a essa indicação do presidente da República. Então, nós podemos ver a elite política top brasileira, a elite política mais alta, como todo mundo que tem mandato em Brasília, deputados, senadores, ministros, não tem mandato eleitoral, mas são pessoas, a princípio, de confiança de quem nomeia o presidente da República, o próprio presidente da República e os ministros do Supremo e do STJ, que dependem de indicação política para lá chegarem. Então eles fazem parte da elite política e, como tal, precisam se comportar. Os ministros do Supremo, é impossível que seja diferente, eles não se comportam apenas juridicamente. Se fosse assim, a instituição não estaria funcionando. Para que a instituição funcione, eles precisam se comportar tanto juridicamente quanto politicamente. E aí você pode se perguntar, mas enfim, em qual proporção? Depende das circunstâncias. Provavelmente, em tempos de normalidade, mais juridicamente do que politicamente. Agora, em tempos estranhos, eles precisam considerar todo o ambiente político. E quando se tem um presidente que em cima dele recaem desconfianças, suspeitas de que ele possa tentar algum tipo de aventura autoritária, veja-se a declaração do filho Eduardo Bolsonaro, que bastaria um cabo e um soldado para fechar o Supremo, é uma declaração que indica que isto pelo menos passa pela cabeça da família. Então, dentro desse contexto, o Supremo se comporta como? Politicamente também. E, eventualmente, até mais politicamente do que juridicamente. Então, o Supremo puxa para si os processos que dizem respeito a Bolsonaro, inclusive tem respaldo jurídico. Quem tem mandato, presidente da República, senador, tem que ir para o Supremo. E engaveta. O engavetamento é algo fundamental. As pessoas acham que só há decisão quando uma decisão é tomada. Mas, muitas vezes, há decisão quando não há decisão. Não tomar decisão é uma decisão. E esse é um recurso típico do nosso judiciário. Quantos foram os réus absolvidos porque os seus processos foram engavetados e prescreveram? A justiça tomou a decisão? Sim, tomou. Qual decisão? De absolver esses réus. Ao não tomar decisão, ela tomou a decisão. E o Supremo, ao não tomar nenhuma decisão acerca dos processos, enfim, de tudo que diz respeito a Flávio Bolsonaro, rachadinha, ele está tomando uma decisão política importantíssima, qual seja a decisão de manter o governo Bolsonaro em rédeas curtas.
Agora você entende porque todos os vídeos publicados na conta de Bolsonaro, na conta do Twitter, que atacavam o Supremo foram retirados. Porque o Bolsonaro está morrendo de medo do Supremo. Qual foi o primeiro vídeo retirado? Aquele no qual ele questionava o Supremo caso fosse revogada a prisão em segunda instância. Foi publicado e em seguida retirado. Qual agora foi publicado? Você acha que esse vídeo das hienas com o leão foi retirado por causa do PSL, por causa da ONU, por causa do PT? Não, ele foi retirado porque tinha uma hiena que era o STF. Foi por esta razão que o vídeo foi retirado. Bolsonaro sabe, agora ele deve ter dado um tremendo puxão de orelha no seu filho Carlos, que parece que é a pessoa que publica essas coisas. Ele deve ter dado um imenso puxão de orelha dizendo, olha, não coloque mais nada que diga respeito ao Supremo na minha conta do Twitter. Ele certamente fez isso, porque Bolsonaro tem medo do Supremo. Bolsonaro irá andar na linha porque o seu destino está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E aí cabe um parênteses importante, o Supremo está agindo corretamente. Se ele toma uma decisão, qualquer que seja, condenar ou absolver, ele cria um problema político grave. Agora ele não está criando problema nenhum. Ele está dizendo, deixa o Bolsonaro governar. Agora nós sabemos os limites dentro dos quais ele pode governar. Nós aqui do Supremo, se ele andar fora da linha, e fora da linha da democracia, do respeito à divisão dos poderes, e certamente todos os ministros do Supremo pensam sempre nas cláusulas pétreas de nossa Constituição, o Supremo vai apertar o Bolsonaro. O Supremo tem rédea curta sobre o governo Bolsonaro. É uma ironia tremenda, mas é exatamente o que está acontecendo nesse momento. E é exatamente isto que é importante para que você entenda por que as decisões de Toffoli em julho e de Gilmar Mendes em outubro não são decisões de colocar panos quentes. Ao contrário, é uma decisão inteligente do ponto de vista político. Foram decisões muito acertadas do ponto de vista do controle de poder. O Supremo está lá para controlar poder executivo e poder legislativo. E ele fez isso ao engavetar os processos relativos à rachadinha Flávio Bolsonaro, governo Bolsonaro. O sinal é claro e Bolsonaro entendeu isto. Quem não entendeu foi seu filho Carluxo, mas Bolsonaro entendeu isso e está se comportando. Vejam o que aconteceu há uma semana atrás. 3 ministros do Supremo se reuniram com Bolsonaro antes do julgamento que diz respeito à prisão em segunda instância. Foram lá Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O que eles foram conversar? Ninguém vai saber. Exatamente ninguém vai saber. Podemos ter especulações, alguém pode ter vazado não exatamente o que foi conversado na reunião, mas o fato é que foi antes do julgamento da prisão em segunda instância. Então tudo indica, e aí foi uma notícia que saiu, que eles foram conversar com Bolsonaro solicitando que Bolsonaro não se pronunciasse contrariamente a uma eventual decisão do Supremo de revogar a prisão em julgamentos de segunda instância. Por que isso? Se Bolsonaro se manifesta, o presidente tem o direito de se manifestar, ou você pode imaginar, o presidente não deveria falar nada, enfim, são atores políticos, eles acabam falando e tendo o direito de fazer isto. Mas o fato é que o Supremo foi zelar para que isso não acontecesse por uma razão, porque o Supremo não quer manifestações na porta do tribunal. Ele não quer ninguém, nesses apoiadores mais núcleo duro de Bolsonaro, fazendo protestos, colocando a opinião pública contra o Supremo. Isso é importante na condução da política, não é um simples detalhe. O Supremo está zelando por sua reputação. E ao zelar por sua reputação, alguém pode dizer, para zelar pela reputação tem que tomar decisões corretas. As decisões nunca vão agradar a todos os grupos políticos. Sempre haverá questionamento. O que o Supremo não quer é que esse questionamento vá para uma praça pública e emparede o Supremo, como já havia sendo feito lá atrás na Lava Jato, contra a opinião pública. Então, todas as peças deste xadrez político estão se movimentando. E eu diria, são pessoas experientes. Pessoas experientes erram? Sem dúvida nenhuma erram. Mas agora essas movimentações, ao que parece,
são mais acertadas do que erradas. A movimentação de tornar o governo Bolsonaro dependente das decisões do Supremo, o Supremo com rédea curta, é importante que isso esteja acontecendo, e o Supremo, conversando com o presidente, ele estando em rédea curta, ele vai ouvir o Supremo, evidentemente, o Supremo vai lá e conversa para zelar para que o presidente não emparede a opinião pública contra o Supremo. Então as coisas estão andando. Era isso que eu queria mostrar. A hiena STF, aquele filme foi retirado por conta da hiena STF. Bolsonaro, é fato, morre de medo, com razão, do STF.